Obrigado. Raquel, a gente vai conversar agora ao vivo. A oportunidade é boa num dia como hoje, que a gente tem de conversar com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, muito obrigado pela participação. Um dia importante para a gente dar um quadro para o público, afinal de contas, como está andando a economia. Nosso boa noite, em nome da Raquel e da equipe do Jornal da CNN. E logo nossa primeira pergunta, secretário. Não vamos entrar se é recessão técnica, não acho que esse debate nos leva muito adiante, mas o fato é que a economia está devagar e a inflação alta. Nós sabemos, o senhor tem dito isso também, que a crise hídrica segurou o setor agropecuário, mas a indústria, secretário, está virtualmente parada. O que deu errado? Bom, obrigado, William, obrigado, Raquel. É um prazer estar aqui na CNN e ter essa oportunidade de debater ideias. Tal como eu tenho dito, mais importante do que olharmos o número em si, é olharmos a qualidade do PIB. E aí é fundamental fazermos uma diferença. O que são efeitos conjunturais do que são efeitos estruturais de política econômica? Os efeitos estruturais de política econômica, nós temos a maior taxa de investimento desde o terceiro trimestre de 2014. Mas não é só isso. Se você pegar dados de outubro de 2015, o crédito livre era 50%. Hoje, o crédito livre está em 58%. Os bancos privados em 2015 representavam 44% dos investimentos do crédito. Hoje, representam 57%. Então, o que isso está mostrando? Que você tem setor privado financiando o setor privado via crédito livre. Isso gera um investimento muito mais eficiente. O Brasil cansou de voo de galinha. Outra mudança importante de política econômica. As concessões hoje, elas não estão mais para o maior preço para o Tesouro Nacional. Elas estão se baseando em mais investimento privado. Então você, quando olha para frente, existe um fluxo de investimentos já contratados em decorrência das concessões muito alto. Vamos olhar os dados da PNAD, 3,5 milhões de empregos no último trimestre, uma média de 1,2 milhões por mês. Então, me parece que a orientação de política econômica baseada em reformas para o mercado e consolidação fiscal tem que ser mantida. E está dando resultado. Agora, infelizmente, aconteceu a maior crise hídrica em quase um século. Isso tem efeito sobre setores muito intensivos em energia. E, infelizmente, tivemos problemas climáticos localizados que geraram uma queda do agro de 8%. Essa queda, para o telespectador ter uma noção, é a maior queda em praticamente uma década de agro, em quase 10 anos. Então, é uma queda muito forte. Agora, como é que nós vamos sair dessa situação? Aprovando novos marcos legais, aprovamos saneamento, que é fundamental, 5G, e vem por aí cabotagem, o novo marco de garantias, passo a passo, com muita serenidade, não tem bala de prata. Vamos insistir o que dá certo, segurar o lado fiscal e melhorar a produtividade da economia. Obrigado, Raquel. Secretário, eu vou insistir na pergunta do William. O senhor elencou que, na sua visão, está dando certo, mas e a inflação de mais de 10% ao ano, e a indústria que cresceu zero nesse trimestre, e uma projeção de PIB para o ano que vem que se apresenta na média aí dos analistas em 0,6%. O senhor falava em voo de galinha, não é exatamente isso que está acontecendo? O que deu errado, secretário? Não, primeiro nós temos que analisar o seguinte: nós estamos trabalhando para não ter voo de galinha. É por isso que é importante aprovar marcos legais. É por isso que é importante insistir na consolidação fiscal. Nós não vamos sair gastando dinheiro para gerar um crescimento pontual e deixar um problema para o próximo governo. Os marcos legais, eles levam tempo para dar resultado. Agora, vamos olhar o que está acontecendo com saneamento. Vamos olhar o que está acontecendo com 5G. Então, esses resultados irão aparecer. Sobre a inflação, é claro que preocupa. A inflação está em patamares elevados em todos os países do mundo. No Brasil, infelizmente, tivemos uma crise energética que pressionou em muitos preços. Agora, de novo, é insistir em reformas estruturais da economia, principalmente as reformas microeconômicas, que dão muito resultado a longo prazo. Secretário, eu entendo o seu esforço, e ele é legítimo, de chamar a atenção para o público para aquilo que o senhor antecipa como consequências positivas de medidas infraconstitucionais, de legislação que
possibilitam investimentos em áreas, porém que demandam um grande tempo de maturação esses investimentos. Ocorre que o governo e o Banco Central brasileiro, em especial, estão diante de uma escolha difícil. Nós vamos ter que subir os juros para controlar essa inflação. E isso vai ocorrer no momento em que a economia, como o senhor também reconhece, ninguém briga com os números, está andando mais devagar do que a gente gostaria que andasse. Como é que a gente vai sair desse dilema? William, eu estou muito tranquilo para dizer para você o seguinte, não tem dilema nenhum, tem que combater a inflação. Inflação é o maior inimigo da população, principalmente dos mais pobres. Então, o Banco Central está fazendo a parte dele e nós temos que fazer a nossa. E como é que o Ministério da Economia faz a sua parte? Nós precisamos insistir na consolidação fiscal. Quando você pega a dívida PIB, no final do ano passado, estava em 88% do PIB. Os analistas, alguns deles, previram essa relação chegando a 100%. Hoje está em 81%. Essa queda de quase 8 pontos percentuais na relação dívida-PIB é simplesmente uma das maiores quedas da série histórica do FMI de 1981 para cá. Então, esse é o tamanho do esforço fiscal que nós estamos fazendo. O Brasil foi um dos poucos, se não o único país do mundo que, durante a pandemia, aprovou legislação para impedir o aumento do gasto público. Por exemplo, a legislação impedindo o aumento de reajuste de funcionário público por 2 anos, em 2020 e 2021. Toda uma série de preocupações para manter o lado fiscal em ordem. Então, é isso que o Ministério da Economia pode fazer. Consolidar o lado fiscal, abrir a economia, é fundamental abrirmos ao comércio internacional e aprovar reformas de aumento de produtividade. Agora, eu entendo quem está em casa, eu entendo a dificuldade. Agora, não cometeremos erros do passado, não tem bala de prata aqui. É passo a passo, indo na direção correta. Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, o obrigado em nome da Raquel e meu pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, secretário. Boa noite, obrigado pela oportunidade de debater ideias.